Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento, da nossa capacitação para assistente técnico de elevador cremalheira, o nosso sistema de eletrônica embarcada. E agora nós vamos aprender a confeccionar um cabo manga para que você aprenda a fazer a manutenção e mesmo produzir um cabo adequadamente para utilizar no sistema, caso você esteja aí em campo e precise fazer um conserto. Peças importantes na confecção do cabo manga são os conectores DB25. Nós temos aqui dois modelos, o modelo macho e o modelo fêmea. Eles se encaixam perfeitamente um no outro e as pinagens são as mesmas. Importante, nós temos que identificar os pinos que nós vamos soldar tanto no macho quanto no fêmea. No conector macho, se você olhar de frente, internamente você vai conseguir ver, não sei se nós vamos conseguir com a câmera aqui, sim, que tem ali os seus respectivos números de pino. Aqui nessa ponta nós terminamos então com o 25 e nós temos aqui no pino, na parte superior aqui, o pino 1. Então do 1 ao 13, começando no 14 aqui embaixo até o 25. Já no conector fêmea, nós temos essa numeração, às vezes na parte de baixo, às vezes na parte interna. E alguns modelos é muito sutil neste modelo aqui a identificação dos pinos, mas a olho nu nós conseguimos perceber. O que é importante que os pinos, tanto do macho quanto do fêmea, eles batem perfeitamente. Então, se eu tenho pino 1 aqui em cima, eu vou ter pino 1 deste lado aqui. A importância maior está na confecção, na solda de exatamente os pinos corretos, como nós já vimos na aula anterior. Então, eu vou usar esse alicate de pressão aqui para me ajudar a fazer as soldas e nós vamos começar fazendo soldas nos pinos correspondentes às informações que nós vamos utilizar nesse cabo. São 8 vias e nós vamos soldar, né? Vamos pegar e soldar dois pinos juntos, né? 1 e 2, 3 e 4, conforme a tabela que nós já vimos na aula anterior. Porque também nós estamos soldando dois pinos, porque cada pino desses aqui corresponde a 3 amperes. Então, nós utilizamos dois, nós temos a possibilidade de utilização de 6 amperes. Também utilizando dois pinos, nós temos 2 pontos de conexão, que caso esses pinos sofram uma oxidação, eu tenho mais pontos de contato. Porém, é importantíssimo que apenas os pinos utilizados na nossa relação, na nossa tabela, sejam soldados. Apenas aqueles pinos. Então, nós temos aqui pino 1 e 2. Eu vou fazer uma solda aqui para mostrar para você como deve ficar. Então, utilizando o nosso alicate como ponto de apoio, eu trabalho sempre com uma estação de solda da Toyo. Eu vou deixar a descrição também para você utilizar. Então, o primeiro procedimento para a confecção do cabo é fazer esse curto-circuito nesses dois pinos, sempre nos dois pinos correspondentes às funções que a gente vai utilizar. Eu vou fazer isso em todos os outros pinos que a gente vai utilizar. Então, eu comecei com o pino 1 e o pino 2. E agora nós vamos seguir com todos os outros pinos para mostrar
para você como vai ficar. Então, veja aqui, agora eu fiz o procedimento em todos os pinos que nós vamos utilizar. Sendo 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, pula o 7, fica 8 e 9. E na outra ponta, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Então, nós estamos utilizando 8 vias do cabo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o importante dessa conexão é que em momento algum eu posso ter uma solda encostando nos pinos que não devem ser soldados. Isso é de extrema importância. Agora eu vou fazer esse procedimento também no DB25 fêmea, e aí nós teremos os conectores DB25 prontos para receber a fiação, para que a gente possa dar continuidade no nosso cabo. Então vamos lá. Antes de eu concluir a última solda nesse aqui, é importante que vocês vejam ali quando eu estava soldando, a gente ir passando para os demais pinos e não ficar trabalhando num único pino se você não consegue fazer esse curto-circuito, tá? Por quê? Nós temos aqui uma camada plástica que é o que segura essa pinagem. Se a gente ficar muito tempo com o estanhador aqui, ele vai esquentar demais, vai acabar derretendo essa camada plástica e inutilizando o componente. Então não fiquem muito tempo fazendo a solda em um pino outro. Não deu, passa para o próximo ou acaba aguardando um pouco para que ele tenha tempo de esfriar um pouquinho. Agora a gente vai proceder a solda nos últimos 2 pinos aqui. Feito aqui então, temos os pinos correspondentes soldados, não temos um curto-circuito entre um e outro. E vamos conferir se eles estão batendo. Vejam aqui, ó, eu tenho solda em cima, solda embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Pula um, em cima, embaixo. Girando aqui, eu tenho as correspondências em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Então,
os pinos têm que bater perfeitamente entre macho e fêmea. Tá? Esse é o primeiro passo para confecção do nosso cabo manga. Então, era o que nós tínhamos por essa aula. Na próxima aula, nós vamos ver a preparação do cabo para posteriormente conectar o cabo manga literalmente na nossa pinagem aqui. Então, vejo vocês na próxima aula.